Povo amado de Deus, você que já recebeu uma profecia ou recebeste uma promessa, sabias que essa promessa e essa profecia precisam da tua colaboração para acontecer duas coisas? Precisam da tua colaboração para garantir que a profecia aconteça e precisam da tua colaboração para acelerar a profecia. Isso mesmo. Tem profecias que nós podemos acelerar o acontecimento, ok? Tem profecias que com a nossa colaboração elas acontecem ou chegam mais cedo. E hoje eu quero compartilhar contigo quatro coisas, quero te dar quatro dicas que vão garantir que a profecia aconteça na tua vida e que também possam acelerar o processo dessa garantia, ok? Fique comigo e aprenda coisas maravilhosas neste episódio. Mas antes de eu te contar as quatro coisas, deixa eu te contar a história de Isaías, ok? Provavelmente já ouviste falar do profeta Isaías, mas sabias que o profeta Isaías deu uma profecia que aconteceu depois de 150 anos? Que coisa tremenda! Imagina o homem que viu além 150 anos. Ok? Mas nós, às vezes, ouvimos falar desses homens e nos questionamos por que que isso não acontece na nossa vida? Por que que nós não estamos a provar dessa glória de Deus que aqueles homens aproveitaram, provaram o que é que acontece? E eu descobri que nós não estamos a viver a vida que eles viviam porque nós não estamos a nos conectar, nos alinharmos com Deus como eles alinhavam-se com Deus. Esses homens entregavam tudo a Deus. Esses homens não tinham um pé no mundo e um pé na igreja. Esses homens estavam completamente submetidos à vontade de Deus. Deixa eu te contar essa história. Em Isaías 44, capítulo 44 e capítulo 45, Isaías fala de um homem chamado Ciro. Ok? Rei Ciro. Se tu estudares as histórias e ir para Google, você vai ver histórias, provas desse homem Ciro. Sabias que antes da nascença, o nascimento de Ciro, Isaías tinha profetizado a vinda dele. Isaías profetizou por nome. Se tu leres Isaías capítulo 44 e 45, nesses dois capítulos, Isaías menciona a vinda de Ciro, menciona por nome. Imagina isso. Imagina tu a dizeres que vai nascer um rei com o nome de Ciro. E essa profecia acontece depois de 150 anos. Que coisa poderosa. Isaías viu 150 anos lá à frente. Ok? Isaías não só mencionou que Ciro ia nascer, o nome ia ser Ciro, mas também profetizou como Ciro iria reconstruir Jerusalém, reconstruir o templo e libertar os escravos. Lembra aquela história de Daniel, onde Daniel e os seus amigos foram levados como escravos? Uma história bem assim. Babilônia entrou em Israel, capturou e levou algumas pessoas para serem escravos. E Isaías profetizou que Ciro ia nascer, ia conquistar Babilônia, ia libertar os cativos, ia reconstruir a cidade de Jerusalém e até o templo. 150 anos mais tarde, a profecia se cumpriu. Inclusive, Isaías disse que Ciro iria conquistar a Babilônia, que quando ele fosse para invadir a cidade de Babilônia, as portas não iriam estar trancadas. E as histórias nos contam que quando o rei Ciro chegou à Babilônia, ele entrou por uma porta de trás e a porta estava aberta. Entende uma coisa? Por que isso é uma coisa muito importante? Porque Babilônia, naquela altura, estava a conquistar países, reinos. E então eles levavam a sua segurança muito sério. E era quase impossível Ciro e o seu exército encontrar os portões destrancados. Isso tudo foi a obra de uma profecia, porque um homem chamado Isaías declarou e profetizou 150 anos atrás que isso iria acontecer.
Isso é o poder da profecia e da promessa de Deus nas nossas vidas. Deixa eu te dizer uma coisa. Se a promessa, se a profecia saiu da boca de Deus, meu amado irmão, minha amada irmã, podes ter a certeza que vai acontecer. Se sair, se é emoção tua, ou o teu pastor querer brincar com as tuas emoções, não sei não. Mas se saiu de Deus, tens a certeza que a promessa veio de Deus, tens a certeza que a profecia veio de Deus, ouve bem, descanse, vai acontecer. Isso eu lhe garanto. Sabias que, que Isaías também profetizou a vinda de Jesus Cristo? Profetizou ao pai, o pai do David por nome. Isaías profetizou que Jesse ia dar a semente de Jesse, ia dar continuidade à geração de Jesus Cristo. Mais de 1000 anos, Isaías profetizava. É, mas agora eu pergunto a si, pergunto a mim. Por mais bonito que seja isso, porque é muito incrível um homem profetizar 150 anos lá frente. É muito incrível um homem profetizar mais do que 1000 anos lá frente. É muito incrível. É incrível, porque por quando tu estudas a vida de Isaías, tu consegues entender que ele não era um, um profeta qualquer. E a Bíblia diz que ele controlava reinos, era político. Ele ficava no meio de governadores políticos e falava, defendia a Constituição de Deus, defendia os princípios de Deus. A Bíblia diz que reis, porque ele foi profeta de 4 ou 5 reis. Os reis iam ter com ele para dizer: Isaías, posso ir para essa guerra, devo ir nessa guerra. E o que Isaías falava, os reis ouviam. Isaías levantava contra nações e falava contra nações, e nações eram derrubadas. Isaías, quando Isaías profetizou contra a Babilônia, quando disse que Sírio ia tomar a Babilônia, Isaías já tinha morrido. Mas a palavra de Isaías foi até longe. 150 anos, mesmo depois dele estar morto, a palavra dele aconteceu. A palavra dele se cumpriu. Que coisa maravilhosa. Imagina você a orar para os teus filhos, os filhos dos teus filhos, os filhos dos filhos dos teus filhos. Você fala e profetiza, mesmo você não estando vivo. Aquilo que você falou acontece. Imagina isso. Não gostarias de ter isso? Eu quero muito isso. Mas para ter isso, nós precisamos estudar mais fundo a história de Isaías. Nós precisamos não só estarmos maravilhados e pasmados com o poder da sua palavra, com a autoridade que Deus colocou nele, mas nós precisamos entender o que é que Isaías fez, fazia, como Isaías se posicionou perante Deus, como Isaías se alinhou para que ele pudesse ter a glória de Deus na vida dele deste tamanho. E para você entender isso, você precisa voltar para Isaías 6. Exatamente, Isaías 6. Se tu leres do Isaías 1 até o 6, você vai ver que Isaías ainda não era profeta. Isaías recebeu o manto de profeta no capítulo 6. Mas do 1 até o 5, você já vê a vida que Isaías levava. Isaías, por acaso, já falava, já pregava, já dizia essas coisas, isso. Mas o manto profético para as nações caiu a partir do capítulo 6. Eu quero que você estude de 1 até o 5, para você entender que, por vezes, quando andamos com Deus, é necessário nós darmos a Deus mais do que Ele está a dar. No princípio, parece que estamos a conquistar Deus, nós temos que dar de tudo ao nosso Deus. Isaías deu de tudo e acredito, por ele ter se entregado completamente a Deus, Deus apareceu a ele da forma que apareceu no capítulo 6, Isaías 6. Aonde ele diz que viu a glória de Deus, viu os anjos cantando. Isaías disse: Meu Deus, como é que um homem pecador como eu, que vive no meio do pecado, de povos pecadores, vê a glória de Deus? Eu acho que eu vou morrer. E a Bíblia diz que um anjo, um dos serafins, saiu com uma tenaz, pegou num fogo e tocou nos lábios de Isaías e disse: Isaías,
perdoados estão os teus pecados, a iniquidade te tirou de si. E o anjo disse, aquilo que te fazia pecar foi retirado e te purificamos. E daí em diante Isaías foi enviado. As 4 coisas que eu quero compartilhar contigo para nós nos alinharmos como Isaías se alinhou com Deus e para ganharmos a autoridade que Isaías tinha. A primeira coisa é arrependimento. Mas, povo amado de Deus, eu não estou a falar daquele arrependimento, Senhor, me perdoa, eu não vou fazer mais. Eu estou a falar daquele arrependimento genuíno, aonde você vira as costas para o mundo, aonde você vive somente para Deus, aonde você não negocia com Deus. Ah, não, aqui ainda preciso de mais trabalho, Senhor. Aqui eu já venci, mas aqui eu preciso mais. Não. Cuidado com esse dizer que a santificação é progressiva. Cuidado, muitos estão a ir para o inferno, estão a perder a sua unção por causa desta mentira. A santificação é progressiva. Não. Tenha você a coragem e o gozo de arrancar o pecado com a agressividade da tua vida. Porque o pecado rouba a tua unção. E sem a tua unção, o jugo não vai ser quebrado. A segunda coisa é uma vida de santificação e purificação. Quando o anjo tocou, o serafim tocou a Isaías e disse a Isaías, a iniquidade lhe foi tirada, o pecado lhe foi tirado, a iniquidade, Isaías nunca mais voltou a ser o mesmo. Isaías nunca mais voltou para o pecado. A Bíblia nos mostra que constantemente, com agressividade, Isaías perseguia a santificação. Quer dizer que Isaías todos os dias procurava formas de como ele podia ser mais santo e como é que ele podia ser mais puro. Ok? A terceira coisa, você deve viver uma vida de oração. Ore muito, ore bastante. Você que é um homem e uma mulher de negócio, você que é um trabalhador, não gaste muito tempo nos negócios. Não gaste muito tempo procurando negócio, procurando forma de fazer dinheiro. Reunião daqui, encontro com esse, encontro com aquele. E quando chegas em casa, estás cansado, nem consegues orar. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você viver uma vida de oração, gastando tempo orando, as portas vão se abrir. Não estou a dizer que não deves trabalhar nem te esforçar no teu trabalho, mas estou a dizer o quê? Que os desafios que tu enfrentas, as fortalezas que tu queres quebrar, precisas de orar, precisas ter a unção de Deus na tua vida. A Bíblia nos ensina que é a unção de Deus que despedaça o jugo, é a unção de Deus que deita por terra as fortalezas, as barreiras. Ok? Eu estou a dizer o que? Não simplesmente trabalhe como um louco, mas saiba trabalhar e saiba ter uma vida de oração. Ok? Porque a oração é a garantia que o teu trabalho vai ter frutos. Ok? Por último, a quarta dica, crie um altar. Ok? Crie um altar. Deixa eu te contar isso. Em dezembro, estávamos já no fim de dezembro, e eu disse, vou começar um jejum no dia 1 de dezembro. E do dia 1 de janeiro, desculpa. E quando eu fui para começar o jejum, eu senti um peso, uma tristeza. Parece que Deus estava a rejeitar o meu jejum. Eu não consegui jejuar. No dia 12, a mesma coisa. No dia 3, a mesma coisa. No dia 4, a mesma coisa. E eu fui ter com Deus e disse, Senhor, o que é que se passa? Sabes o que é que Deus me disse? Deus disse assim, eu rejeito o teu jejum. Rejeito o teu jejum. Eu estou cansado do meu povo fazer jejum, mas depois do jejum voltarem para os seus maus caminhos. Eu não quero mais jejum temporário. Eu, Deus, quero altares. Altares, Senhor? Sim, eu quero altares, porque o meu povo jejua, mas no fim do jejum voltam como nada tivesse acontecido. Muitas das vezes voltam para ter uma vida que destrói o sacrifício do jejum que eles fizeram. E Senhor, como assim? Deus quer altares, jejum perpétuos, jejuns permanentes, jejuns que não terminam. Deixa eu lhe contar, dar um exemplo. Vamos dizer que tu gostas muito de Coca-Cola. Gostas de Coca-Cola e tu dizes assim, eu quero fazer um jejum de 30 dias, eu não vou beber Coca-Cola. Um exemplo, não é?
e chega no fim de 30 dias, depois de 30 dias, tu voltas a beber Coca-Cola. Deus não quer mais isso. Sabe o que é que Deus quer? Tu que bebes, gostas muito de Coca-Cola, tu dizes assim: eu não vou beber Coca-Cola até que eu ouça a voz de Deus. Não vou beber Coca-Cola até que Deus me responda isso. Ou tu dizes: eu não vou beber Coca-Cola até que eu alcance essa promessa ou essa profecia. Ou tu chegas e diz: Senhor, pelo resto da minha vida, pela troca da tua glória, eu nunca mais vou beber Coca-Cola. Eu rejeito a Coca-Cola. Em troca, eu quero receber a tua glória para o resto da minha vida. É isso o altar. São essas coisas que Deus quer de nós. Esses grandes homens faziam isso. Eles não faziam jejuns, não. Tinham sim os seus jejuns, mas mais do que o jejum, eles tinham altares, consagrações infinitas, consagrações perpétuas. E é isso que Deus quer de si e quer de mim. Então, a primeira coisa é isso. Arrependimento genuíno, vira as costas para o mundo. A segunda coisa, vida de santificação e purificação. A terceira coisa, intercessor, vida de oração. Quarta coisa, levanta altares para o Senhor. Essas coisas vão ajudar você a acelerar a promessa de Deus, a profecia de Deus na tua vida e garantir que aquilo que foi falado vai acontecer. Deus abençoe. Até a próxima.